a todos que estão acompanhando esse momento, quem está em casa, no carro, ouvindo, e informar que tomamos a decisão em conjunto, Departamento de Futebol, Conselho de Gestão, no desligamento da comissão técnica, Roger Machado e seus auxiliares. Teremos o trabalho, a continuidade imediata com o Pablo Fernandes, que é auxiliar técnico da casa, e a equipe de preparação física do clube. E é sempre um momento difícil, um momento que todos que trabalham no clube, que fazem futebol, sabem que dificilmente se entende como algo positivo a mudança de treinador. O futebol brasileiro, ele tem vários exemplos que trazem esta solução como uma solução para momentos em que os resultados não vêm. Nós, direção, departamento de futebol, talvez desta vez, outras em que tivemos esse mesmo desfecho, talvez não tenham mais tempo do que esta em relação à tentativa permanente de fazer com que as coisas retomassem o caminho daquilo que foi quando a chegada do Roger, mais de um ano, onde a gente conseguiu engrenar ali, se eu não me engano, 16 resultados positivos, onde nos trouxe o título de campeão gaúcho, um título que o Internacional não conquistava desde 2016, e não estou aqui fazendo nenhuma referência ou reverência maior, mas pontuando alguns fatos, como foi o final do ano passado e o título gaúcho. E iniciamos um primeiro semestre com a classificação num grupo da morte, classificação na Copa do Brasil, e acreditamos que a parada para a Copa do Mundo e depois a própria parada FIFA nos desse uma condição de um trabalho melhor, retomando aquilo que já foi resultado desse grupo com esta comissão, e mesmo enfrentando adversários difíceis, a gente não conseguiu, e chegamos a esse momento onde tínhamos uma oportunidade, todos nós, dentro do departamento de futebol, dentro do clube, de darmos uma resposta num clássico na nossa casa, para que a gente pudesse retomar, como eu disse, o trabalho. Isso não foi possível, vocês acompanharam o jogo, o resultado, e nós entendemos tomar essa decisão e agora, imediatamente, começar a trabalhar no sentido de buscar um novo comando técnico, que a gente possa, o mais rápido possível, fazer esse movimento. Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, 45 pontos a serem disputados, e nós precisamos somar pontos, subir na tabela e buscar, sem dúvida nenhuma, a melhor posição que a gente possa realizar agora, olhando para cima, olhando evidentemente para uma Libertadores que realmente fica mais distante, mas trabalhando com foco, trabalhando com uma mudança de ambiente. A gente acredita que é possível pontuar muito ainda e buscar objetivos maiores. Boa noite, presidente. Essa troca de técnico, praticamente anual, que o Inter faz, vem sendo rotina na sua gestão. A diferença agora é que foi demitido um técnico campeão, coisa que não tinha acontecido ainda. Presidente, da vez que o Roger chegou, a gente lembra que houve uma espécie assim de reformulação interna no departamento. Vinham mais pessoas novas que não só a comissão técnica.
Agora fica só a comissão técnica sendo trocada ou pode haver mais mudanças estruturais no departamento? Sendo objetivo... O nome e o veículo, Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Zé, sendo objetivo, a decisão tomada agora é pela mudança da comissão técnica. Presidente, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre o tempo que o Roger teve para se recuperar com esse grupo, teve data FIFA, teve a pausa para o Super Mundial. E eu queria primeiro entender do senhor se não demorou demais para tomar essa decisão, dando esse tempo ao Roger, se não tinham já muitos indícios de que esse trabalho tinha terminado. E a segunda questão, presidente, qual a linha que o Inter segue agora em busca de um novo treinador? Qual o perfil? O que já dá para falar em relação a isso? Até quando você pretende anunciar um novo treinador? Obrigado. Primeiro, a gente seguiu o trabalho e as avaliações porque tinha convicção de que era possível mudar. E o tempo, né, sobre se podia ser antes, podia ser depois, tem muito a ver com o resultado que a gente não buscou, porque no momento em que se consegue reverter um resultado, reverter o estado anímico, reverter as condições, essa análise ela passa a ser uma análise positiva de ter feito um movimento contra a maré, contra o sistema do futebol brasileiro. O Internacional não gosta de trocar treinadores, assim como os demais clubes no país, tenho certeza, também não gostam. Se você olhar a rotatividade do futebol brasileiro hoje, com exceção de talvez 1 ou 2 clubes, a grande maioria tem trocado, não só uma vez por ano, mas talvez até mais. Isso não justifica, mas mostra o sistema que funciona desta forma. E a gente tenta, sempre que possível, enfrentar isto para que tenha mais longevidade o trabalho, possa ser recuperado, principalmente num trabalho em que a gente viu em momentos anteriores, com este mesmo grupo, uma capacidade de resposta. A segunda é o perfil. Até uma hora atrás, Sonda, o Roger era nosso treinador, então a gente não fez um trabalho, nem seria correto e nem tampouco era esse o nosso foco. E a partir de agora a gente vai buscar as alternativas. O departamento de futebol sempre teve, em todos esses momentos em que a gente buscou outras alternativas ao longo dos anos, uma capacidade de dados, de elementos, né, que nos colocam numa situação de mobilizar isso rapidamente para que a gente possa ter análise de perfil, né, também análise do grupo, né, olhando para um planejamento que vai além deste ano. Isso também é importante, né? E a gente acredita que é possível fazer esse trabalho e com, por óbvio, o envolvimento de todos os profissionais do departamento, a gente poder ter uma resposta o mais rápido possível para que a gente possa colocar esse trabalho em prática. Dentro desse trabalho e dessa procura, presidente Adriano Garcia, da Rádio Galera, então fica definido que, como tem mais um ano a gestão, vocês vão buscar um treinador, não um treinador tampão, vão buscar um treinador para um período muito mais longo, por exemplo, de um ano, e para que mantenha o trabalho para o ano que vem e consiga remobilizar o clube. Essa é sempre a ideia da gente poder... Na verdade, a gente queria ter saído desse círculo vicioso, né, de ter que iniciar um trabalho no meio, esse trabalho cresce, aí se faz uma expectativa maior para o ano seguinte e essa expectativa acaba não se confirmando e você interrompe o trabalho e começa de novo, né? Mas a lógica também de termos um treinador que a gente possa o tê-lo por mais tempo possível é sempre o objetivo. É óbvio que a gente sabe que o mercado não é um mercado assim com grandes opções, né? Digo grandes no sentido de número, várias, não de estatura.
E isso restringe, por óbvio, nesse momento de meio de temporada, o que torna sempre a tarefa mais difícil. Mas em outros momentos a gente fez isso, recuperou significativamente o nosso desempenho e gerou uma expectativa positiva no início do ano, né? O que a gente precisa é que essa expectativa se confirme ao longo dos anos, mas o fato da mudança, ela em todos os momentos que a gente o fez, ela surtiu algum efeito, sob pena da gente não fazê-la e correr o risco de não ter os resultados que a gente precisa ter.